eu fali. É com essa frase que eu queria começar a nossa conversa de hoje, porque não tem nada mais frustrante e nada pior do que você ter que reconhecer os seus próprios erros, falhas e muitas vezes teimosias. Mais do que isso, reconhecer e ter que lidar com todas as adversidades do mundo que a gente vive hoje. Eu fali, eu estava mergulhado nos meus problemas, não encontrava nenhuma solução, trabalhando noites e noites, virando noites inclusive, mas o pior de tudo, eu não enxergava a luz no fim do túnel. Além de tudo isso, eu estava pesando mais de 100 quilos na balança, com índices glicêmicos altíssimos, sem poder ter tempo e dedicação para o meu próprio corpo e organismo. Quando um amigo meu me convidou para correr os meus primeiros 10 quilômetros, eu voltei a pesar os meus saudáveis 75 quilos, mente e corpo se alinharam. E a resolução dos diversos problemas que eu tinha começaram a surgir. A minha empresa, que estava praticamente falida, muda as estratégias de abordagem e começa a atuar em outras frentes de trabalho. Em junho desse ano, a minha empresa, do setor de eventos, um setor que foi altamente impactado com a realidade que a gente vive, completou 9 anos, com muitos desafios, aliás, novos desafios pela frente. Qual foi o grande momento, ou seja, o momento mais importante de toda essa história que eu contei para vocês? O respiro. O respiro foi o grande turn point que me deu subsídios para eu poder enfrentar todos aqueles problemas que eu estava vivendo. Afinal de contas, eu sou empresário, um eterno aprendiz do mundo dos negócios, da vida e das pessoas. Eu sou filho do Rui e da Márcia Tamura, sou um amigo fiel, um namorado incrível, ou pelo menos essas são as características que eu e qualquer pessoa no mundo gostaria de almejar na sua vida. Você já ouviu falar das famosas salas de descompressão? Ou daqueles ambientes descolados que empresas como Google, Facebook, WeWork proporcionam para os seus colaboradores ou condôminos? Esses espaços nascem do modelo denominado Taylorismo, ou Organização Científica do Trabalho, que consiste no aumento da produtividade através da economia e do controle do tempo empregado no trabalho e também nas atividades sociais. Segundo a OMS, cerca de 18,6 milhões de brasileiros, ou seja, quase 9% da população, sofrem de algum problema relacionado à ansiedade. Sem a correta identificação ou tratamento, pode desencadear uma série de outros comportamentos depressivos, que vão consequentemente afetar os relacionamentos e interações sociais. Lembrando que a interação social é elemento fundamental da inteligência emocional. Isso mesmo, a inteligência emocional é aquela responsável pela forma com que você age nos momentos mais difíceis da sua vida. Mas, para ver a interação social, abrimos aqui um leque de várias outras frentes da nossa vida que precisam ser cuidadas carinhosamente. Mente, corpo, alma e família. Em determinado momento da minha vida profissional, eu me vi travado. Nada andava. Eu buscava resoluções dos meus problemas e, enfim, resolvi nesse momento retomar as minhas terapias. E o foco da minha terapia era trabalho. Quando, de repente, a minha terapeuta olhou para mim e disse: enquanto você não tratar e solucionar os problemas pessoais que você tem com seu pai, nem o trabalho e nem a vida pessoal vão caminhar. O problema pessoal que a minha terapeuta estava se referindo era o fato de eu não conseguir me assumir homossexual para o meu pai. Só quem já passou por isso sabe que é, de fato, um grande desafio. Quando a gente fala de se assumir, nós não estamos falando simplesmente em chegar para as pessoas e externalizar aquela ideia. Eu estou falando de desconstruir toda uma imagem criada por mim, pelas pessoas, pelos meus pais, de mim mesmo. E olha, você só consegue falar ou externalizar isso para as pessoas quando você vencer a primeira etapa, você mesmo. Quando eu me convenci que eu realmente precisava externalizar aquilo para o meu pai, todos os meus problemas se tornaram tão pequenos perto daquele grande desafio que eu ainda tinha pela frente. E pasme, eu consegui. Não foi exatamente do jeito que eu imaginei, nem tão ruim quanto eu pensei. Incrivelmente, após esse episódio, até os meus negócios fluíram. Talvez isso tenha me dado musculatura
para eu poder enfrentar todos os desafios que eu tinha pela frente. Fizeram com que aqueles problemas profissionais se tornassem algo muito pequeno naquele universo de coisas que eu tinha para resolver. Você aí de casa, tendo enfrentado o mesmo problema que eu ou não, já se viu com problemas pessoais que estavam te bloqueando em outras frentes da sua vida? Ou já teve seu corpo pedindo por ajuda e quando você atendeu, seu dia rendeu mais? Ou aquele momento que você está mergulhado em uma série de problemas e quando você desencana, de repente as soluções mais simples surgem na sua mente. Lembra daquele menino que eu era lá em 2013? Quando eu olho para trás, eu vejo que eu enfrentaria tudo de novo. Foi a minha trajetória que me deu musculatura e conhecimento para eu entender o mundo, ou melhor, o meu mundo, como ele é hoje. Muitas vezes, o problema está justamente no fato da gente não querer enfrentar aqueles problemas que a gente julga não ser o grande foco do momento. Parar, respirar e sair do olho do furacão faz parte de todo o processo. Olhar por outros prismas da vida, conhecer outras realidades, tudo isso faz parte de um único universo, o seu. Cuide dele.